Segundo a Organização Internacional do Trabalho, OIT, cerca de 2 milhões de trabalhadores morrem por ano vítimas de doenças e acidentes ligados à sua ocupação profissional. Acidentes do trabalho, este é o assunto do Cidadania no Ar de hoje. E para tanto nós vamos conversar com o Dr. Marcelo Galvão de Moura, que é advogado especializado em Direito do Trabalho. Boa noite. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Com o engenheiro de segurança do trabalho, Sérgio Eduardo de Medeiros. Engenheiro, aqui está Unicamp, PUC, o senhor é perito também, sim, judicial. Também. Vai enriquecer a nossa conversa, com certeza. Com o procurador do trabalho, o doutor Ronaldo Lira, que é o primeiro procurador do trabalho a vir ao nosso programa. Então o senhor está abrindo as portas ótimo. para todos os procuradores do Brasil, hein, doutor? Com certeza, Ronaldo? muito obrigado. Que bom. E a doutora Tereza Doro. Doutora Tereza Doro já foi aeromoça. Não é verdade, doutor? É verdade. Aposentou? Não, a Paner faliu. Ah, é? É. A senhora nunca sofreu Paner um acidente de Brasil. trabalho em voo, não? Não, em lugar nenhum. Não. Nunca sofri acidente de trabalho, graças a Deus. Não, nunca. Eu acho que eu vou começar inquirindo aqui, vou fazer uma pergunta pro nosso engenheiro, né? Engenheiro eletricista, é isso? E segurança do trabalho. E segurança do trabalho. Quais são os acidentes mais comuns na indústria? O senhor tem uma ideia? São os acidentes chamados de típicos, né? Típicos. Prensa o dedo, acidente com os pés, com as mãos, queda de altura. Né? São choques elétricos, queimaduras, envenenamentos. Né? Esses são os acidentes típicos mais comuns que existem na indústria. São frequentes? Frequentes. É mesmo? E varia com o segmento da empresa. Né? Doutor Ronaldo Lira, como procurador do trabalho, são muitos acidentes que foram ali elencados, né, rapidamente. Com certeza. Qual é a postura, qual é o trabalho, qual é a ação que um procurador hoje, no seu caso, empreende frente à indústria, o comércio, junto ao trabalhador? Sim. Então, em Campinas, nós temos um núcleo de saúde e segurança do trabalho, ou seja, todas as denúncias dirigidas ao Ministério Público do Trabalho, em Campinas, são distribuídas para esse núcleo. Nesse núcleo, os procuradores instauram inquéritos, fazem audiências, diligências, em conjunto com o Ministério do Trabalho, né, e nós empreendemos ações, né, contra as empresas, fazemos termos de ajuste de conduta, ou seja, são várias coisas. Esse termo de ajuste de conduta hoje, ele passa a ter uma presença constante. Sim, né? sim, é uma forma de solução de conflito muito eficaz. Né? Amistosa, né? Sim, sim, é uma forma de solução muito boa. Hoje é conhecida no fórum como TAC. Eu não quero ir contra, mas o amistoso aí não é exatamente amistoso, né? É uma pressãozinha ali às vezes é para evitar uma ação futura. Sim, então com faz certeza. Um termo de ajuste, a pessoa se sujeita a fazer determinadas coisas e para por ali. Então as duas partes se entendem. Mas nem sempre dá As empresas gostam desse... Então é a prevenção de um litígio, né? Então é a forma pela qual nós evitamos o judiciário, resolver uma coisa no âmbito administrativo. Doutor Marcelo Galvão de Moura, o senhor é advogado especialista em direito do trabalho. É tão amigável esse ajuste de conduta mesmo, na sua visão? Como é que anda? Em algumas oportunidades, sem dúvida que é bastante amistoso. Mas porque as empresas tentam manter o máximo possível um ótimo relacionamento com o Ministério Público do Trabalho. E que todos visam realmente, de alguma forma, evitar os acidentes. Que o acidente do trabalho não é positivo para as empresas, tampouco para os trabalhadores. Então, dentro de algumas medidas preventivas que existem, o TAC realmente é uma delas. O que é TAC, doutor? Que é o termo... O termo de ajuste de conduta, né? Isso. Nós estamos falando para leigos. O termo de ajuste de conduta realmente é uma opção preventiva, que quando chega a algum ponto que existe alguma denúncia para o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho convoca a empresa, e depois de uma certa discussão, de audiências, é celebrado esse termo de ajuste. A empresa não fica sempre numa situação aparentemente em desvantagem com relação ao termo de ajuste? Como é que o senhor
analisa essa relação? E depois eu vou fazer a pergunta invertida para o nosso procurador. Sim. Sempre quando a empresa é chamada pelo Ministério Público, significa que, teoricamente, existe um problema. E essa chamada que é feita realmente é para que a empresa adote alguns procedimentos, visando evitar alguns problemas ou que remedie algum problema já existente. Então, na condição de executora de alguma ação, ela fica realmente um pouco numa situação mais delicada, porque ela está assinando um compromisso com o Ministério Público do Trabalho e, se não cumprir aquele compromisso, o Ministério Público tem os meios de buscar coagir a executar. Seriam meios judiciais. Sim. Sim. Ir à justiça. Sim. Aplicar multa. Isso. Sim. Sérgio Medeiros, Eduardo de Medeiros, as empresas, elas estão preocupadas atualmente com a prevenção? Nós estamos falando de empresas de maneira geral, né? Porque nós temos aí todo tipo de empresa, né? Acho que o problema maior é rural, né? O trabalhador rural é que é o problema. Eu acho que é o problema maior. As empresas maiores, elas estão preocupadas. As menores, elas já não, como não tem uma estrutura bem definida, é mais difícil. Mas elas procuram se adequar. Agora, as maiores são as que mais investem e mais procuram se adequar. Mas eu acho que essa adequação significa um custo muito alto. Eu não sei, eu não entendo do assunto, mas eu tenho a impressão de que muita coisa poderia ser amenizada, não precisaria ser exigido tanto como é. É verdade, a gente percebe as empresas em pânico. A questão é a seguinte, com saúde não se brinca, claro. Saúde e segurança. Então, para o trabalhador que vai ficar com a mão passando numa prensa, que vai ficar sujeito não pode ter meio a certas coisas, então assim, nós não podemos falar de economia falando em prevenção. E se for um microempresário? Porque, Tereza, a questão é a seguinte, se acontecer um acidente vai ficar mais caro. Não importa se for micro ou se for um grande empresário. Sim. Agora, vamos definir isso que a doutora Tereza falou, porque eu acho que é importante. Qual é o tamanho da empresa? Pois é. Que existe a CIPA também, não existe? Sim. A obrigatoriedade da CIPA, não é isso? Sim. O que é uma CIPA? Então, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Né? E quando ela é exigida pelo... Então, a princípio, todas as empresas têm que ter CIPA. Tem um número de funcionários para isso? Acima de um certo número e conforme o grau de risco. As empresas são classificadas conforme a atividade em graus de risco. 1, 2, 3 ou 4. Isso. Deixa eu só... Qual é o número? A partir de 20 funcionários. E qual é o grau de risco maior? 4. É o 4? O 4. 4 explode. Seria mineração, seria construção civil, né? Os maiores qualquer riscos. Construção a indústria da construção civil veja como é difícil. 4. Mas, Tereza, tem que ver o que você precisa fornecer. Eu acho que por isso é que existe a terceirização. Vai fazer uma obra lá da OAB ainda na sua gestão. Né? Claro, eu sei. Mas é difícil da gente entender. Eu acredito que seja por isso que há muita terceirização. Então, terceiriza e quem contratou o empreiteiro que se vire. Então, acho que é isso, seguinte, né? Nós estamos tratando de seres humanos. Né? Então, em primeiro lugar, princípio da dignidade da pessoa humana. A pessoa, constitucional. Sim. A pessoa vai trabalhar, ela tem que voltar para sua casa do mesmo jeito que ela foi. Ela não pode voltar mutilada ou voltar num caixão. Claro. Como muitas vezes nós temos visto isso. Certo. E é chocante. Mas é por culpa do empregador? Muitas vezes sim. Muitas vezes por negligência, muitas vezes por não cumprir a legislação. E se a gente for verificar no Ministério do Trabalho, o índice de autuação é muito grande, o índice de interdição também. Sabe? E não é porque o Ministério do Trabalho é extremamente rigoroso. Mas também. Não. Né? É bastante rigoroso. Olha, o senhor é o primeiro procurador do trabalho que eu converso, eu acho até simpático. Todos são simpáticos, extra profissionalmente. Não, é difícil você falar hoje com alguém um promotor de justiça, por exemplo. Né? Quando você é atendido enquanto advogado, né? Nós temos que elogiar o serviço que ele presta à população, atendendo o advogado também. E o doutor Ronaldo tem essa postura, ele já nos disse, de atender, de escutar, o que é hoje uma raridade. Agora, é importante na relação jurídica que acaba envolvendo